Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse dia as repercussões, o dia após queda, eliminação do Inter na Copa Libertadores da América para o Flamengo. Muita coisa acontecendo, mas antes eu preciso te dizer, pelo amor de Deus, tu não pagou o teu IPVA? Vai pagar o mesmo mico que o Inter pagou no papel picado. Vai ser assim, ó, coisa tão constrangedora quanto. E tu ainda vai levar, tal qual o Inter vai levar a multa na Conmebol, tu leva a multa do Detran. Tem guincho, tem pátio do Detran, tem aquelas coisas todas que tem que pagar. Então faz o seguinte, baixa o aplicativo da Zapay na descrição no primeiro comentário. Ele é grátis para baixar. Pela placa do teu veículo tu faz uma consulta também gratuita. E aí na hora de fazer o pagamento, coloca meu código JBFilho20. Em 12, tu pode fazer até 12 vezes no cartão de crédito. Escolhe quais são as vezes melhor lá para ti, que cabe no teu bolso, e aí tu coloca o meu código JBFilho20 que tu vai te ganhar 20% de desconto nas taxas desse cartão de crédito. Beleza? Na descrição ou no primeiro comentário vai ter pra tu baixar, tá bom? Gente, olha só. O negócio é o seguinte, Roger permanece, o presidente Barcelos disse ontem isso na entrevista coletiva, né? Mas hoje já tem uma informação que ela é prima dessa, vou explicar. Simon Bianchini, repórter da Gaúcha, da Zero Hora, postou e não escondeu de ninguém, dizendo, olha, o Roger vai ter uma sobrevida. Os dois próximos jogos do Inter, que são contra Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro e Fortaleza, me ajuda aqui, Cruzeiro é aqui? Cruzeiro é no Beira-Rio, Cruzeiro lá e Fortaleza aqui. Cruzeiro lá, Fortaleza aqui. O Roger terá uma sobrevida de 2 jogos, 2 partidas. E vai ser o seguinte, tem vitórias, tem boas atuações, tem a retomada do Inter, ou senão a diretoria vai fazer uma troca. Esta é a informação, ela é relevante. Ah, mas o presidente disse que vai manter, que ainda não viu aquela situação de que não há, que a desconexão entre os jogadores e a comissão técnica que vai manter. Pois é. O Roger tem uma espécie de ultimato, não tem como usar um outro termo, a não ser esse, depois de tudo o que aconteceu. Aliás, o Internacional está fazendo várias investigações depois da queda, e aconteceu uma investigação para tratar sobre o papel picado, que, aliás, pode gerar uma multa que vai começar em 10 ou 20 mil dólares por um dos fatos do atraso nas partidas, mas pode chegar até 200 mil dólares. Gente, 200 mil dólares é mais de R$1 milhão de multa, que a Conmebol paga aquele valor para os clubes, sempre, né, por a cada jogo na sua casa, e aí se acontece alguma coisa, se tu tem alguma punição, eles descontam deste valor enviado. Imagina o Inter perder quase R$1 milhão por conta deste fato. Agora há pouco saiu uma nota, tá aí na sua tela a nota que o Internacional soltou através do Bruno Ravazoli, entregou para a imprensa, mas basicamente o Inter diz que projetou uma ambientação, que essa ambientação ela passou pela Conmebol, mas que não estava ali o papel picado, pelo menos não naquele setor, seria em outros setores estádios, atrás do gol provavelmente, e em menor número. Cara, o negócio é o seguinte, agora não apareceu ninguém. Ontem o presidente disse que não sabia, hoje pela manhã nenhum vice-presidente sabia, e agora há pouco saiu uma informação, o Inter disse que já tomou as providências cabíveis. Saiu uma informação que 2 funcionários do clube foram demitidos. 2 funcionários que trabalhavam nessa ação foram demitidos. Aí você vai dizer, poxa, mas os funcionários, quem é que é o culpado, tudo mais, eu não tenho nem como me posicionar a favor ou contra, porque só te informar que o Inter tomou as medidas. Alguma coisa tinha que acontecer. E provavelmente o Inter identificou que esses caras erraram, era para ser colocado aquele papel picado depois da partida, soltaram antes, enfim, alguma coisa forte aconteceu. Bom, o Internacional perdeu muito dinheiro, né? Se tivesse passado, eram quase 10 milhões de reais que entravam no cofre colorado, 1 milhão e 700 mil apenas pela classificação na Copa Libertadores da América. O Inter que já foi numa campanha ruim, né, na Copa do Brasil, parou nas oitavas de final, o Inter não chega nem nas quartas de final com o presidente Alessandro Barcelos, parou nas oitavas também na Copa Libertadores da América, perdeu 10 milhões e tá aí perdendo negócios. Agora há pouco saiu uma informação da imprensa estrangeira dizendo que o Galatasaray está oferecendo 16 milhões de libras por um zagueiro, o Akanji, algo assim, o zagueiro do City, tá? Tá oferecendo por ele. E a gente recentemente trouxe, olha, tem um olheiro do Galatasaray interessado no Vitão. Bom, eles podem contratar 2? Podem, mas hoje a gente tá tendo um direcionamento do Galatasaray indo por outro jogador. Eu não duvido, tá? Que o Inter agora faça negociações do Vitão, que faça a negociação do Wesley. Ou se chegasse aquela proposta do América do México de 8 milhões de dólares pelo Wesley, cara, pelo que tá jogando,
né? O Inter iria seguramente reconsiderar essa situação, tenho certeza. Tanto é que o presidente está vendo que tem muito jogador que não está jogando bem. Ele disse abertamente na última entrevista. Falou em recuperar Borré, recuperar Valência e disse nitidamente, são jogadores que têm contrato, eu tenho que manter aqui. Mas nesse momento não tem muito o que fazer. Aliás, sobre contrato, preciso falar sobre Alan Patrick. Ainda antes da partida, na concentração, já se falava. O Alan Patrick está estendendo o contrato dele até 2027 com o Internacional. Já era uma valorização que ele estava pedindo através do seu empresário por conta de alguns assédios que recebeu dos Estados Unidos e de outras equipes. E aí o Alan Patrick ganha muito mais de 1 milhão, mas ele é o camisa 10, é o capitão, você agora deve estar com bronca, corretíssima, nos 4 jogos das decisões o Alan Patrick não conseguiu desempenhar, mas ele é um cara que ganhava, na informação que eu tinha, na casa de 1,100. E já tem gente ganhando muito mais do que isso no Inter. Então ele pediu uma reparação, levou, estendeu até o final de 2027. O Inter, por enquanto, não tem nenhuma previsão de reforços, para quem pergunta, tá? Até então, eu sei que teve a queda, algumas mudanças poderão acontecer, mas até pelo discurso que se ouviu das poucas pessoas que falaram, o Inter não trabalha como se fosse um problema os reforços. Pelo contrário, perguntaram para o presidente Barcelos sobre não ter meio campo, e ele disse, não, mas tem jogadores bons para o meio campo, e trouxemos agora. O Inter coloca bons jogadores do meio campo, como o Alan Rodrigues, que foi bem, mas como o Richard, de volante, que vai crescer, até o Tabata foi citado como opção boa para o meio campo, mesmo que não tenha ido bem. Então o Inter não tem opção, jogadores bons para o meio campo e tudo mais. O Inter fala em chegar a Libertadores da América. O Inter é 12º, está a 5 pontos da zona de Libertadores e a 5 pontos do descenso. Aí você escolhe se você vai olhar mais para cima ou mais para baixo, é o que tem. Que é um detalhe interessante aqui sobre o Internacional. Desde 2021, o Internacional tem 14 quedas. Pode ser pro Olímpia, pode ser pro Vitória, pode ser pro Melgar. A gente pode escolher aqui quais são as quedas, né? Até pro Globo e pro Vitória. Dessas 14 eliminações, 9 foram no estádio Beira-Rio. 9. Na gestão do presidente Barcelos, que foi para entrevista coletiva dizer, o Inter não começou a perder em 2021, como se adiantasse colocar a responsabilidade nos outros presidentes que estavam perdendo antes. Mas o Inter, no Beira-Rio, em 14 decisões, 9 das 14 decisões que o Inter perdeu, porque o Inter perdeu várias, o Inter, em 9, foi derrotado em casa. O fator Beira-Rio é extremamente relevante. E aí eu fecho, aliás, faço quase que um merchan aqui. Tem um post, uma publicação do André Rizek no Instagram do Globo.com, da Globo.com, do GE, é da Globo.com. Eu falo Globo.com, mas agora eles falam GE, né? Em que ele lê o trecho do presidente Alessandro Barcelos, em que o presidente Alessandro Barcelos, ele comenta sobre o fato do Flamengo ser um caso a ser estudado e tudo mais, e o Rizek faz uma frase que eu achei maravilhosa. O Flamengo não é um exemplo, o Flamengo é exemplo a ser seguido e não a ser combatido. Cara, eu achei maravilhosa essa frase, porque o Rizek lembra, inclusive, que em 2010, quando o Inter estava sendo campeão da Libertadores, e naquela época era um dos clubes ricos, o Flamengo estava endividado todo errado. E aí chegou em 2013 um presidente que passou 7 anos pagando as contas e melhorando. É óbvio que precisa ter um ajuste nas finanças, mas o Inter reclama que o Flamengo ganha muito mais nas finanças de premiação de televisão, tá? É óbvio, o Flamengo ganha muito mais, o Inter reclama, mas o Inter não diz que está injusto com o Juventude, que ganha muito, muito menos, que o Cuiabá, que ganha muito, muito menos que o Internacional. E aí ele disse, o Flamengo é exemplo a ser seguido, porque o Flamengo parou, pagou as contas e fez futebol, e aí se organizou, e todo mundo sabia que se organizasse, iria dar coisa do tipo do que tá dando. Aliás, só pra fechar aqui, pra não dizer que não falei, aliás, pra não dizer que não falei, não, pra falar, porque tem que falar e tem que falar muito bem falado sobre esse caso, o caso da agressão que aconteceu no estádio Beira-Rio. Aliás, vou fazer o seguinte, fazer melhor. Fazer um vídeo só sobre isso depois no meu canal, porque eu tenho algumas opiniões, um tanto quanto importantes para colocar. Então, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.